Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tem orado por mim do lado de lá? Porque pelas bandas de cá, aqui em Boa Vista, Roraima, eu sempre estou orando por você. Louva a Deus pela sua vida. Muito obrigado, irmão, pelo carinho da presença, por acompanhar os nossos vídeos, tá bom? Sou grato a Deus pela sua vida. Dê o like aí, viu? Dê o seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Comente, assim você vai estar me ajudando, tá bom? O assunto aqui é o mesmo, é a mesma pegada, viu? Já do vídeo anterior a esse, né? Vou estar postando esse hoje. Dia 5 de agosto de 2023. O meu problema e o nosso problema, algumas vezes, é a gente ser choroso. Não tem um choroso, chorão? Né? Porque a gente está ouvindo tanta coisa, irmão, que dá a impressão que a gente está errado. Não é isso? Porque é riqueza, você é cabeça, você não é cauda, Jesus é rei, nós somos a igreja, e tal. É evidente, claro, nós sabemos disso. E tem gente que diz que o Novo Testamento, Jesus falou muito mais de riqueza do que de tudo. Não sei onde, viu, irmão, que eu já li a Bíblia toda e fico caçando aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, onde é que Jesus falou sobre isso, né? Parece que as pessoas rasgaram, né? Pessoas não, me perdoe em nome de Jesus, alguns pregadores, né? Dessas teologias estranhas que estão por aí. E vejam só o que está acontecendo, que aqueles que decidiram, né? Decidiram por um chamado, obedecer a palavra, dá a impressão que estão correndo na raia contrária, numa outra raia, porque está complicado, irmão, está complicado. Aí o pessoal diz assim, não, mas pastor tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser bem tratado. E é um negócio muito sério que a gente não viu Jesus ensinar, não está escrito, não é isso? Quando aquele cidadão chegou para Jesus, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. O cidadão chegou já se oferecendo, Senhor, seguir-te-ei para onde fores. Aí Jesus, lindo, perfeito, maravilhoso, disse, ei, as raposas têm covil e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Aí para os outros dois ele disse, segue-me. Um disse assim, deixa que eu primeiro vá lá despedidos que estão... Não, deixa eu primeiro sepultar os meus pais, né? Quando meus pais morrer, porque agora eles são contra e tal, né? Eu preciso da opinião deles, e eu vou lá saber da opinião deles. Jesus, epa, deixa os mortos enterrar os seus mortos e você vai e prega o reino de Deus. E o outro, né? Ele disse assim, mas eu vou, segue-me e tal, eu vou despedir da turminha lá, eu vou despedir da turminha que está lá em casa, né? Aí Jesus disse, epa, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto, entendeu? Eu gosto muito daquele texto do Velho Testamento, quando Elias estava depressivo, misericórdia, depressivo, tu viu lá? Né? Apareceu Elias, né? Aparece Elias, e aparecendo mesmo, né? Que coisa impressionante, a unção, a graça e o poder de Deus sobre a vida de Elias. Só que no final você vê que quando a Jezabel, depois de ter feito aquilo com os profetas de Baal lá em cima, você viu lá, e a terra estava extremamente seca, 3 anos e meio sem chuva. A coisa mais linda foi a chuva descer depois de 3 anos e meio, porque a fome era extrema na terra, verdade ou não é? Mas o meu problema, o seu também deve ser o mesmo, é a gente querer aplauso, querer ser ovacionado, é imaginar que pelo fato de Deus ter nos usado em algum lugar, aí a gente merece aplauso. E se não aplaudir, a gente chora, a gente faz beicinho. Verdade ou não é? É mais ou menos isso. Isso é do ser humano, né? A chuva veio, foi tremendo o que Deus fez. O desafio lá no Carmelo com os profetas de Baal, foi tudo uma bênção. Só que quando a Jezabel, né, a sentença dela só estava dada, só estava aguardando a hora, né, e ela foi sentenciada mesmo por Deus,
Quando ela faz ameaça a Elias, o Elias caiu fora, falou, estou fora, vou embora. Vou embora. E aí, nessa de ir embora, para onde ele foi? Para o deserto. Deserto. Deus está sempre encontrando alguém no deserto, não é verdade? Tu lembra lá da Agar, quando ela fugiu? Grávida do Ismael, e a coisa apertou por lá, ela fugiu, está em Gênesis 16. Tu já leu lá, verdade ou não é? E quando ela está fugida, sem saber para onde ia, Deus bradou do céu, Agar, Agar, de onde vens? Perguntou ela, de onde vens, para onde vais? Qual foi a resposta dela para Deus? Ela disse assim, olha, eu venho fugida da mão de Sarai, da casa de Sarai, eu venho fugida de Sarai, minha senhora. Qual foi a ordem? Volta-te, humilha-te debaixo das mãos de Sarai, sua senhora. De onde ela estava vindo, ela sabia, não sabia para onde estava indo. Às vezes acontece isso com a gente, verdade ou não é? Então vejam só. O Elias, aqui que eu estou falando, né, está lá em 1 Reis, capítulo de número 19, não é? Ele vai para o deserto quando se vê ameaçado, deita debaixo de um pé de zimbro, que é um arbusto do deserto, né? E ali no seu ânimo ele pede a morte, um estado depressivo terrível. E Deus, como Deus é lindo, ele ouve a nossa oração e nos entende, mandou um anjo lá, para dar aquela forcinha para Elias. É isso? E o anjo levou o que o Elias precisava? Água e comida. O anjo levou água, levou comida, Elias já estava acostumado a ser sustentado por Deus, agora está querendo morrer, verdade ou não é? Ele nem pediu água e pão, não. Ele pediu a morte. Às vezes você pede uma coisa, Deus te manda uma outra coisa. O nosso Deus é lindo, né? Ele pediu morte. Deus, basta! Não sou melhor do que meus pais, me mata. Ele estava querendo morte, não estava querendo comida, não. Queria morrer, verdade ou não é? E aí Deus manda o anjo lá, levou água e comida. Ele não pediu, mas Deus mandou. E aí o anjo chegou nele, tocou, Elias, levanta e come. Tá lá, né? Levantou, comeu e bebeu. O que aconteceu? Continuou esperando a morte, tornou a deitar e dormir. Olha aí, querendo morrer mesmo. O anjo a segunda vez veio e tocou nele, foi ou não foi? E disse a ele, Elias, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Né? Porque o anjo levou a botija de água e pão, que coisa linda, aí está lá. Com a força daquela comida, caminhou até Horebe, o monte de Deus. E lá continuou querendo morrer do mesmo jeito, irmão. Ele comeu e bebeu e foi para mais longe, adentrou deserto afora. E foi ou não foi? Aí entra na caverna lá, eu quero é morrer mesmo, eu quero morrer. E você vê que Deus se manifesta bondosamente novamente ali, porque Deus te conhece, meu querido. Deus me conhece, você é obreiro. Esse papo aqui geralmente aqui no YouTube, a conversa aqui é com obreiros, obreiras, pastores, missionários, né? A turminha aí que de vez em quando bate um desânimo que dá vontade de sair correndo, mas a gente nem sabe para onde. Porque quando a gente decidiu, né, obedecer o chamado, a gente era novo. Né? Deus começou a falar comigo, eu tinha 14 anos, meu irmão. E aí a gente fica animado, os jovens se animam, eu vou ser pastor, missionário às vezes, né? Aí depois prospera, já não quer mais. Mas aquele ânimo, né? Vai com gosto de gás, e Deus abençoa realmente. Só que a idade chega, meu irmão. A idade chega e o que acontece? Então, quando você semeia, mas o que é que estamos semeando? É a palavra de Deus, o campo é o mundo, disse Jesus. Então, nós não saímos atrás de ouro e nem prata, é isso? A gente vai em busca das ovelhas perdidas, verdade ou não é? É assim que funciona. E esse negócio de ir atrás de ovelha perdida é recompensa no céu, meu irmão. A recompensa é no céu, é isso? Então aí, o Elias vai lá para aquela caverna e lá fica, aguardando a morte ainda. E Deus chega lá, né? O fogo, o terremoto, Deus não estava, depois na brisa suave. Brisa suave. Porque geralmente é assim, meu irmão. É na brisa só que a gente gosta de barulho. Gosta ou não gosta? Gostamos ou não gostamos? Nós que somos pentecostais, né? Eu, particularmente, muitos de nós somos das Assembleias de Deus. A gente gosta do barulho.
Porque a gente sabe como nós começamos no Brasil, né? O Daniel Berg, Gunnar Vingre. A gente conhece a história da nossa igreja, né? Conhece. Ela não tem cara de líder, ela nasce assim, né? Até alguém questionou, né? Mas os fundadores da igreja de vocês saíram da igreja batista e tal, e coisa, né? Tem gente que gosta de polemizar, verdade ou não é? Mas aí o que acontece? E de repente chega em Belém do Pará, você conhece a história da nossa igreja, de outras igrejas também, e quando se vê, né? Ó, sai fora daqui, né? E aí como é que vai fazer? Pentecostais, uma coisa nova no Brasil, assustou, e agora aquele grupinho, né? Um pouquinho volta e começa ali na casa da irmã Celina Pereira de Albuquerque. Em 1918 é registrado como uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então a gente conhece a história de Daniel Berg, Gunnar Vingre e muitos dos mestres que Deus mandou para cá para poder fincar as bases da nossa igreja, né? A gente tem que lembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse lá aos irmãos de Corinto, né? Porque um dizia eu sou de Cefas, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cristo, né? E Paulo disse assim, quem é Cefas? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Aí ainda disse assim para os irmãos de Corinto, eu plantei e o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não é isso? Porque tem a turma de Jesus aí também, irmão, que esse povo é pesado, né? Eu não congrego em canto nenhum, eu sou discípulo, eu sou de Jesus. Isso é antigo, isso é coisa antiga. Entendeu como é que é? Então assim que funciona. Tu tá entendendo? Então, veja só, meu irmão, minha irmã, que a vida cristã, a vida de um obreiro, a vida de uma obreira, ela não consiste em ensinar coisas daqui, entende? Ou viver as coisas daqui, porque se fôssemos daqui seríamos amados, se fôssemos daqui seríamos até ovacionados. Haja visto o movimento gospel, né? Eu não gosto muito dessa palavra, o pessoal eles tornam no inglês para poder ser mais palatável, verdade ou não é, né? Eu vejo uns gospel aí que só graça divina. Eu gosto de cantar, viu? Gosto muito, eu canto. Pensa num cara que gosta de cantar e tudo, mas hoje é os artistas, né? Os artistas gospel, as gravadoras gospel, o mercado gospel. E agora tem o mercado dos pregadores também, né? Mercado dos pregadores. Não, porque tem que ser bem tratado, isso, aquilo, os caras metem a faca, né? Eles furam o teu olho e ainda lambe o oco, meu irmão. O negócio é sério, viu? E então, o que eu quero dizer para você? Você que foi chamado, Elias estava lá e Deus aparece. Elias, que faz aí? O senhor tem sido muito zeloso. Eu sou zeloso demais. E aí quis explicar para Deus. Eu tenho sido zeloso, extremamente zeloso pelas coisas do Senhor. Só que tem uma coisa, agora o bicho pegou. Mataram os teus profetas e só eu fiquei. E o pior, Deus, como se Deus não soubesse, né? Estão buscando a minha vida para tirar. Eu sou o cara, é verdade ou não é? Aí Deus é tão lindo. Não, Elias, você está enganado, fica de boa, tranquilo. Eu te entendo. Mas tem 7.000 aí que não se dobrou diante, não é só você não. Tem 7.000 aí que é mais crente do que você, meu filho. Você é escolhido, mas você não é melhor do que eles. Né? Agora você sai daqui agora. Vai cair fora daqui. Vai lá e unge Ben-Hadad, o rei da Síria. Depois você dá uma passadinha aí em Israel e unge Jeú, rei de Israel, e tem mais uma tarefinha para você fazer. Vai lá e unge Eliseu, filho de Safate, como profeta no teu lugar. E depois, meu irmão, você conhece a história, ele foi arrebatado vivo, né? Se ele soubesse que Deus tinha tudo aquilo para ele de bom, ele jamais teria pedido a morte, porque o que Deus tinha para ele não é morte. É assim que Deus trabalha, meu irmão. Tu já leu lá em Atos 12, né? Tiago e João eram os apóstolos do amor, né? Os filhos de Zebedeu, da irmã Salomé. Só que você já leu lá em Atos 12. Por aqueles tempos, Herodes lançou mão em alguns da igreja para lhes fazer mal, e mandou decapitar Tiago, entendeu? O Tiago morreu decapitado e Pedro foi solto da prisão. É assim, entendeu? Então você não pode comparar com o outro, né? Para uns tem a degola, para outros vai seguir em frente no ministério. Tu tá entendendo?
Então o projeto de Deus para Elias não era morte, não era morte. Não é isso? Então, voltando aqui ao tema, bacana, né? Eu falei no vídeo passado que sobre pedras, né? Com pedras se constrói altar. Deixa eu só ler aqui para você, deixa eu dar uma corridinha, eu marquei aqui para ser ligeiro. Né? O último versículo de João 8 diz assim, o último versículo de João 8, que é o versículo 59, diz: Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Olha aí. Dá uma corridinha agora no capítulo de número 10 de São João, versículo de número 31. Olha de novo. Olha aqui. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Esse Jesus que tu serve, meu irmão, esse lindo Jesus que te chamou. Vamos dar uma corridinha agora para tu ver aqui no 11. Quando Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro, mas olha aqui o que está acontecendo aqui no capítulo 11. Né? Capítulo 11, a partir do verso 6, está escrito assim. Eu vou começar no 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Olha só, irmão. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Veja aqui, os judeus querendo apedrejar Jesus, irmão. Então, você pregador, você que pretende ser um missionário, você pastor, vem momento difícil, né? Hoje essa coisa, a palavra depressão está aí, diz que é uma doença realmente, mas Jesus cura todas as doenças, cura todas. E também tem alguém que não vai curar, essa é a verdade. Tu te lembra do apóstolo Paulo? Sobre o espinho na carne, diz assim: eu conheço um homem, você já deu lá, no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o 3º céu, sabia no paraíso, viu coisas que inefáveis, que delas não lhes falaram os homens. O que ele diz? Para que eu não ensoberbecesse a respeito da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim, mas o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, está entendendo? Então Deus é assim. Aí o que acontece? Lembra que ele falou para Timóteo? Timóteo era um jovem pastor, cheio do Espírito Santo, mas o que Paulo diz aí? Ele está lá em 1 Timóteo 5, não é? Paulo diz assim: Timóteo, não bebas água somente, usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Jesus não curou e pronto. E vida que segue, vamos trabalhar para Jesus. Tu está entendendo? Porque nós não podemos ir pela opinião dos outros, nós temos que ir por aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração e vamos pregar a palavra a tempo, fora de tempo, não é isso? Porque estão vivendo aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo a respeito dos dias finais que Pedro falou e que Jesus falou, e a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente fica olhando para as coisas do mundo, a gente fica querendo carro, quer casa boa e quer morar num condomínio, é tanta besterol, entendeu? Esquece do céu, porque Jesus disse lá, tu já leu, falando a respeito da sua vinda em Lucas 21, 34, não é? São Lucas 21, 34, me parece. Aí está lá, mais ou menos assim está escrito, Jesus falando: olha, tenhais cuidado para que o vosso coração não sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Vigiai em oração, para que sejais dignos de estar de pé diante do Filho do Homem e evitar todas as coisas que vão sobrevir ao mundo. Né? E a terceira semente lá, a palavra do semeador, Mateus 13, a terceira semente caiu de espinho, aquele que ouve a palavra com alegria, mas a sedução das riquezas, os cuidados da vida, sufoca a palavra, ela fica infrutífera. E se não der fruto, não tem jeito, é cortado, jogado no fogo. Tu está entendendo? Então você, meu querido irmão, pastor, missionário, levante a cabeça, trabalhe para Jesus, não espere aplauso, né? Conforme eu disse no vídeo passado, repetindo, com pedra se constrói altar, é isso? E aí a gente vai na igreja primitiva, meu irmão, até marquei aqui a igreja primitiva, né? Igreja primitiva, que maravilha, 10 dias lá aproximadamente orando,
Paulo diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, não é isso? Mais no Pentecostes, aproximadamente 120, aproximadamente, podia ser um pouquinho a mais ou menos, aproximado, né? Entende? E aí, o poder do Espírito Santo é derramado ali, Pedro prega, que maravilha, foi ou não foi? Quase 3.000 almas agrega-se. Mas, de repente, Pedro e João indo para a oração, irmão. Que coisa linda, 3 horas da tarde. Quando o coxo é curado, era para todo mundo se converter. Converter? Os religiosos partiram para cima, com gosto de gás, foram presos. Está no capítulo 4. Né? Aí no versículo 21 do capítulo 4, foram ameaçados. Não apanharam ainda não, mas foram ameaçados. E não prega nesse nome não, ameaçou para valer mesmo. Entendeu? Então não adianta ameaçar. Aí o que acontece? Aí lá no capítulo 5, aí está dizendo que a igreja crescia cada vez mais, no capítulo 5. Crescia cada vez mais. A ameaça não funcionou. Teve um efeito reverso. Ou não foi? Agora no capítulo 5, lá no verso 17, eles são presos novamente. Mas nós não dissemos para vocês não falar mais desse nome, e vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Tá vendo aí? Mas olha só que negócio sério. Mas só que agora eles vão presos, né, irmão? E são milagrosamente tirados da prisão. O anjo foi lá, vai para o templo e vai ensinar lá. Jesus livrou da prisão. Só que existe uma coisa. Lá no verso 17, são livres. Milagrosamente da prisão. Mas já a segunda vez, Jesus já não livra da prisão. Tomaram uma surra, mas o que aconteceu? Eles só não foram mortos porque Deus sempre vai usar alguém, né? Deus sempre tem alguém, tem gente, bababá, ppp. Não, tem alguém, né? Aqui não é a maioria, né? Falando de Brasil. Vamos lá, Brasil. Brasil tem um tal de Alexandre de Moraes que o bicho pega, né? Mas deixa esse negócio para lá, né? Vamos aqui na Bíblia. Já estão querendo cercear a nossa liberdade de culto. Estão querendo cercear. Estão querendo se meter na nossa liturgia. Já estão se metendo mesmo. Mas sempre tem alguém por lá. Vamos deixar de parar que Deus... Tem alguém por ali que Deus pode usar. E o Gamaliel, hein? Vamos matar esses caras. Agora não vamos matar. Já mandamos parar de falar e o anjo foi lá e soltou. Só tem um jeito. Vamos matar esses caras. Mas agora um certo Gamaliel está lá em Atos 5, do 25 ao 42. Olha, não mexe com esses caras não. Veja só o que vocês vão fazer com esses camaradas aí, né? Decidiram, nós vamos reunir e vamos julgar isso. Vamos matar todo mundo. Mas aí o Gamaliel levantou, o Teudas e tal, levantou, e aí foi morto o seu grupo de pessoas, também o Judas Galileu, da mesma maneira. E veja só o que vão fazer com esses homens aí. Se essa obra for de homem, ela vai se desfazer. Mas se for de Deus, vocês estão correndo o risco de ser achados lutando contra Deus. E está lutando mesmo, é verdade, né? E aí, deu uma surra neles. Uma surra pesada. E ele saiu chorando, irmão, saiu reclamando. Nós estamos sofrendo. É o que eu falei, aqui no Brasil não tem ninguém perseguindo. Estão se opondo, não perseguindo. Que tem de deputado político, juiz político e ministro do STF e tal e coisa, né? Tem oposição, é claro, nós estamos sofrendo oposição no Brasil. Perseguição não. Perseguição lá no Médio Oriente, no norte do continente africano, lá na Ásia, aí, meu irmão, aí é perseguição mesmo. Aí o bicho pega Brasil não, nós estamos chorando de barriga cheia. Essa é a verdade. Aí vem a perseguiçãozinha no ministério, fica fazendo beicinho. Jesus não chamou você, que eu falei em vídeos passados, saga de missionário. Tem convicção do seu chamado? Mas o pastor fulano, a convenção fulana de tal. Isso é coisa boa, mas isso é ajuntamento humano, meu irmão. Entendeu? Mas o presidente, como é que viu o seu presidente, hein? Ele é humilde, ele é simples, depois que ele chegou à presidência, ele ficou mais humilde, ele é acessível, ele não mora em condomínio não, né? Ele não anda em carro de luxo com segurança não, né? Porque se ele for assim, meu irmão, isso aí é administrador de empresa, não é crente. Administrador, fez da igreja uma empresa e está administrando a igreja como empresa, né? Que ele tem carro, ele tem
é isso, mas aquilo cheio de regalia está parecendo os políticos brasileiros, né? Que é servidor público, é um funcionário do povo como qualquer outro, cheio de regalia, né? E essa nojeira bateu dentro de igreja, né? Eu estou falando por mim, eu sou das Assembleias de Deus, você de outra denominação, não vai por nós não, né? Estamos falando da nossa, não é isso? Então, meu querido pastor, dá uma olhada aí. Aí você fica fazendo beicinho, fica nesse chororô, o seu presidente é cheio do Espírito Santo, ele está na unção do Espírito Santo, você vê a administração dele, o comportamento cristão dele é de um homem cheio do Espírito Santo. Ele não entrou na política não, né? Não entrou não, né? Então tá bom, que a gente fala, né? Eu falo de política, eu tenho que entender um pouquinho, né? Agora, falar e entrar é uma outra coisa, né? Porque está acontecendo muito isso no nosso meio. É isso? Então caia fora disso, meu irmão. Você não precisa mudar de igreja. Não precisa mudar de igreja. Vai mudar de igreja para quê? Mas eu vou ser afastado, vou ser disciplinado. O problema é pecado, conforme eu disse. A coisa que você tem que ter medo. Eu tenho que ter medo de mim, porque o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, né? Caminhando lá, Paulo falando, pode ser aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Tenha medo de você, de cair. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas Deus é poderoso, não vos deixará ser tentado, assim que podeis suportar. Com a tentação, Deus vos dará o escape. Tentação é humana, né? E é diabólica também, que Satanás foi tentar Jesus no deserto. Agora existe a provação, agora Deus prova. É isso, Deus prova, mas vem tentação. O que Tiago disse? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa de glória, não é isso? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, né? Mas o que Tiago também diz? Se alguém é tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, não pode ser tentado pelo mal. Mas o homem ele é tentado quando ele é engodado pelo seu desejo, havendo desejo concebido, dá luz o pecado consumado gera morte. Cuidado com o pecado. Cuidado, pastor. O adultério, o roubo. Cuidado com a barra de ouro, a barra de saia, a barra da fama. Cai fora disso. E trabalhe para Jesus animosamente. O Senhor Jesus está conosco. Deixa as pedras cantar para cima. Se fizeram com Jesus, vai fazer com você. Se perseguir o Jesus, vai perseguir a mim e a você. Mas não desista. E olha, Deus, faça o Elias. O Elias estava injuriado da vida, mas ele orou. Ele pediu para ir embora, mas ele pediu para a pessoa certa. Pediu para Deus. Errado mas ele falou que foi com Deus. Basta, eu quero morrer. Eu sou melhor que meus pais. E Deus entende, viu? Até as suas palavras. Mas tudo que você for fazer, não reclame para o homem não, que você vai levar pancada. Eu vou lá, eu vou falar e tal. Fala só o suficiente, entendeu? Não se justifica. Fica se justificando e larga a mão disso. Entende? Obedeça a norma, obedeça protocolo. As normas e os protocolos. Mas ninguém tem a condição nenhuma de parar você. A única pessoa que pode parar você é você mesmo. Porque através do pecado, santifica a sua vida, ame a Jesus de verdade e pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Né? E Jesus está voltando, mas enquanto ele não vem, vamos em frente, avançar sempre, recuar jamais. Deus abençoe sua vida. Continue orando por mim e por nós, porque aqui de Roraima nós estamos orando por você. Um abraço, fique com Deus e a paz do Senhor.